Bem, pessoal, boa tarde a todos, obrigado aqui pela presença. Nós vamos falar sobre mega edifícios, é um tema bem interessante e, na verdade, aproveitar o momento para a gente ressaltar algumas características críticas na aplicação desse tipo de produto. Eu deixei separado aqui para perguntas e respostas, aqueles que quiserem copiar o QR Code, porque eu acho que o tempo não vai ser suficiente para a gente poder interagir com vocês. Uma breve apresentação. Eu iniciei em 1980 na Cone Elevadores, tive a oportunidade de trabalhar em vários sítios dentro da empresa, na parte da fábrica, modernização, manutenção. Na sequência, em 2021, eu trabalhei na ThyssenKrupp, e em 2020, em plena pandemia, 40 anos após ter iniciado meus trabalhos em elevadores, eu então deixo a ThyssenKrupp na posição de diretor de pesquisa e desenvolvimento para a América Latina. E hoje tenho a grata satisfação de estar fazendo parte da One Elevadores no Brasil como diretor de operações. Mas, seguindo ao nosso tema, pessoal, a gente falar de mega edifícios, a gente tem que estar vinculado com um dos princípios básicos, o porquê desses mega edifícios. E aqui eu trago um ponto bem importante, que é a urbanização dos grandes centros. O que a gente tem visto cada vez mais uma presença maior e maciça nos grandes centros. E, estatisticamente, tem-se que até 2050 a população deve migrar em torno de 70% para as grandes cidades. A única saída é a verticalização. Então, nós estamos num caminho inevitável, numa condição irreversível. No gráfico a seguir, pela CTBU-BH, a gente tem um histórico de 1980 até 2024. Qual foi o comportamento da construção desses grandes prédios? Aqui é apresentado todos os prédios concluídos. Então, nós podemos ver que até o início dos anos 2000, nós não tínhamos um impacto tão grande na construção desses prédios. A grande presença eram prédios até 200 metros ou mais. Entretanto, a partir do ano 2000, a gente vê um crescimento exponencial desses grandes prédios, com uma presença maior ainda dos prédios com 300 metros ou mais. Isso vai requerer uma condição nova de tecnologia e uma forma de abordar essa condição diferenciada. Aqui, só para a gente poder ter um registro estatístico, também fornecido pela CTBUH, que é um conselho internacional que acaba regendo todas essas construções e os efeitos dessas construções. Então, nós temos a categoria de alto, são prédios com 200 metros ou mais, e a gente tem aqui uma população de 2.440 prédios concluídos com 200 prédios ou mais. Os super altos com 300 metros ou mais, 241, e os mega altos, que são acima de 600 metros, a gente tem 5 prédios concluídos. Pessoal, isso aqui é o retrato claro de uma tendência irreversível do nosso mercado. Aqui eu trago alguns ícones do nosso mercado de prédios super altos, mega prédios, e dos prédios que estavam enquadrados lá entre os 5 maiores do mundo, nós temos a presença da Cone em 3 desses prédios. Então, hoje, a gente percebe uma presença muito vigorosa da Cone, mas não é uma coisa atual, isso vem de longa data. A Cone foi pioneira com o uso de conversores estáticos em substituição de motogeradores. A Cone foi pioneira com o emprego de inversores de frequência na aplicação de elevadores. Ela foi a criadora do elevador sem casa de máquinas, isso é uma patente Cone mundial. E agora eu estou aqui com a honra de poder apresentar a vocês o Ultra Hope. Pessoal, mais uma vez aqui para as perguntas, que eu receio que não vai haver tempo, então fiquem à vontade aí. Bem, para a gente começar a introduzir o nosso tema, nós vamos falar do que são
os caminhos críticos para esses grandes prédios. E a gente começa pela esbeltez. A esbeltez, como o nome diz, a gente considera esbelto algo fino, requintado, e sim, é basicamente isso. Hoje a gente tem classificado como esbelto a relação de 1:10 e super esbeltos a relação de 1:12. E aqui, essa relação, a gente tem um entendimento claro que é a relação entre a altura e a menor dimensão do plano horizontal. Então, de uma forma simples de compreender, quando eu falo 1:12, significa que a altura é 12 vezes maior do que a menor distância registrada no plano horizontal. E com isso, nós vamos falar aqui dos superesbeltos. Um dos ícones do superesbelto é o 432 Park Avenue, em Manhattan. É um prédio que tem um nível de esbeltez praticamente na faixa de 1:21. E temos também, aqui no Brasil, nós vamos falar mais adiante, um prédio esbelto de 1:24, que é um prédio que vai nos encher de orgulho. Eu vou falar mais adiante sobre ele. Bom, mas e esbeltez, que tipo de impacto traz para o nosso negócio? A esbeltez, ele traz um impacto muito forte quando os ventos atingem uma edificação muito alta. O perfil o perfil comportamental é como você imaginar uma haste fixa no chão e o seu ponto mais alto sendo atingido por esses ventos. Aqui a gente fala agora sobre o Taipei 101. O Taipei 101 é um ícone da construção mundial, é um prédio cujas premissas construtivas foram feitas com base em um prédio que deveria suportar o nível 7 na escala Richter, e esse prédio também deveria suportar até 400 km/h de vento. Essas eram as premissas construtivas. Em 2015, o Taipei 101 ele foi submetido a uma grande tempestade, essa tempestade com ventos de 200 km/h, e o resultado foi muito positivo. Mas foi muito positivo por um grande desenvolvimento da engenharia, que são os amortecedores de massa sintonizada, ou mass damper, que aqui no caso do Taipei é uma grande esfera de 5,5 metros, aproximadamente 660 toneladas. Para vocês terem uma noção, peso equivalente a dois jatos comerciais A380, é extremamente grande, suspensa por 16 cabos de aço e sincronizadas através de amortecedores hidráulicos em sua base. O princípio básico de funcionamento é o princípio da inércia, conservação de energia. Então, algo bem simples, criativo e com resultado espetacular para as soluções. Essa grande esfera, colocada em prova em 2015, o resultado foi fantástico e ele continua lá numa condição excepcional. Então, falamos do primeiro problema de prédios muito altos, a esbeltez, o efeito dos ventos e as consequências, e que tipo de saída a engenharia conseguiu para suprir esse tipo, para gerar uma solução para isso, né? Bem, pessoal, aqui eu represento graficamente o que acontece, quais são os fatores que nos trazem problemas para nós da área de elevadores. Nós temos então um prédio muito alto. Esse prédio muito alto, ele vai iniciar um movimento oscilatório por conta do desprendimento de vórtice. Esse desprendimento de vórtice nós vamos ver que é uma consequência natural que gera turbulências na saída do ar e que vai gerar a vibração da edificação. Essa vibração, por ser uma obra de construção civil, ela está sujeita a baixas frequências. E essas baixas frequências de oscilação, a gente fala algo em torno de 0,1 a 1 Hz. Entretanto, os cabos de aço, eles estão nessa mesma fase. E estando nesta mesma faixa de oscilação da frequência natural, eles entram em ressonância com a vibração do próprio prédio. A consequência disso é a redução da vida útil desses cabos de aço, rompimentos de fios do cabo de aço que compõem as pernas desse cabo de aço, e torna inviável a utilização do elevador, porque a vibração ela é tão intensa conforme o efeito, que a cabina começa a gerar uma série de trepidações, podendo levar, inclusive, a alguns acidentes ou o próprio acionamento do aparelho de segurança. Então,
esse aqui foi o primeiro desafio, tanto para o cabo de tração, como para o cabo de compensação. Então, ambos sofrem o mesmo efeito. Bom, alguns artifícios foram criados, enquanto não se tinha uma solução melhor, por que não? Utilizando os anemômetros, que são aqueles dispositivos que medem a velocidade do vento, e com base na velocidade do vento, ele pode tomar a decisão em reduzir a velocidade do elevador ou mesmo desligar o elevador. Já tive a oportunidade de trabalhar em projetos que a gente desligava o elevador, quando então o vento atingia uma velocidade tal que não possibilitava mais o funcionamento do elevador. Mas, para isso, o desafio de engenharia entrou uma bela solução da Cone. Estudos de muitos anos levaram ao desenvolvimento desse elemento de tração denominado Ultra Hope. Ultra Hope, ele é basicamente formado de fibras de carbono alinhadas em barras de polímero e são revestidos com uma superfície extremamente eficiente para o atrito. Então, com isso, o friction é garantido em velocidades muito altas, mas com uma característica excepcional. Apesar das suas dimensões bem reduzidas, eles foram aprovados e testados em condições extremamente críticas. Isso falamos em dobra, em tração, submetida a tração, submetida ao aquecimento excessivo, e ele demonstrou uma resistência maior dos que os elementos de tração utilizados hoje em o dobro, pelo menos o dobro, e alguns delas passaram do dobro. Então, o Ultra Hope, ele traz mais uma característica legal. As fibras de carbono, elas operam numa faixa de frequência bem distante da faixa de frequência de uma estrutura metálica. E com isso nós estamos falando aqui em dezenas ou centenas de hertz, e ele não se fica sujeito às oscilações provocadas pela vibração do desprendimento de vórtice. Bem, numa proporção menor, falávamos do vento atingindo a um edifício, mas nós temos aí uma cabina andando a 10 metros por segundo, 15 metros por segundo, 20 metros por segundo. Isso traz um problema tremendo de turbulência dentro da nossa caixa de corrida. Uma das soluções empregadas é o uso de carenagem. Aqui tem um exemplo de um double deck, normalmente faz parte da instalação em grandes prédios como esse, e vocês veem que ele está totalmente fechado, evitando assim o desprendimento, o efeito desse desprendimento, reduzindo o efeito das vibrações. Então, é uma solução para a cabina, entretanto, isso associado às demais providências que você deve ter, como, por exemplo, lá o nosso amortecedor de massa sintonizada. Mas voltando ao tema, aqui eu vou mostrar a vocês o efeito de um prédio que inicia a oscilação, o comportamento dos cabos de tração e o comportamento do Ultra Hope, né? Então observem que conforme o prédio entra em oscilação, os cabos entram em ressonância e também em oscilação. E vocês percebem claramente que nós não temos o mesmo fenômeno no Ultra Hope. Então, com isso, a gente consegue uma maior estabilidade para a cabina, um maior conforto de viagem e o melhor, essas tempestades elas vão ocorrendo gradativamente e o prédio não fica... Obrigado. E a edificação, ela não se torna com os elevadores indisponíveis por conta dessas vibrações. Então, pessoal, Ultra Hope utilizado para resolver um dos grandes problemas. Aqui, o exemplo que eu trago é um dos ícones internacionais, que é o Burj Khalifa. Ele não utiliza o mass damp, mas ele utiliza uma tecnologia construtiva como o núcleo central, e esta forma espiralada dele para exatamente criar um desvio na formação desses vórticos, né? Então, literalmente, aqui são os testes na torre de ventos, submetendo a esses vórtices, e realmente ele tendo uma reação bem reduzida em relação aos efeitos, né? Aqui
talvez você não esteja enxergando, mas é a vista superior da torre, a parte inferior, a parte mediana e a parte superior. Então, com este afunilamento construtivo, o efeito de vibração para essa edificação ela foi reduzida. Mas temos também aqui a demonstração do torre de vento para elevadores no formato de prisma. E vocês veem a formação na saída da saída do prédio, dessa formação de turbulência, que são os desprendimentos de vórtice, o que leva à vibração, né? Uma outra solução para a engenharia, as aberturas no prédio. Então, prédios com várias aberturas. O exemplo inicial que eu falei do 432 Park Avenue, em Manhattan, Estados Unidos, a cada 12 pavimentos, ele tem 2 andares absolutamente abertos, exatamente para reduzir o impacto e a formação desses vórtices. Um detalhe importante, que um apartamento em média, para quem no grupo aqui estiver interessado, está na faixa de 95 a 120 milhões de dólares. Então imagina a dor de deixar a cada 12 pavimentos 2 andares completamente abertos. Mas foi uma das soluções encontradas para minimizar esse impacto. Bom, a gente fala desse mass damper e a gente muitas vezes não tem conhecimento que os ícones mundiais eles já utilizam esse recurso para reduzir esse tipo de efeito. Então, aqui o Taipei, Petronas, enfim, vários prédios já utilizam esse recurso, né? Bem, como eu havia falado a vocês, a gente tem um caso no Brasil de um prédio extremamente esbelto, né? Que é o Sena Tower, sendo construído em Balneário do Camboriú. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra no Sinduscon que falava sobre os projetos de fundação desta obra-prima brasileira, e para a gente é algo que nos enche de orgulho, né? Por ser hoje, vai ser, né? Quando construído, quando completo, vai ser o maior prédio do mundo, maior prédio residencial do mundo, As características dele, enfim, dentre as várias, ele passa a ser o primeiro super tall com uso de mass damper, ou amortecedor de massa sintonizada, né? Então, esse prédio ele já vai ter primeiro prédio na América Latina, né? Mais uma vez, para quem quiser registrar suas perguntas aí. Obrigado. Bem, passamos o primeiro problema, o problema e a solução do problema. O problema que a gente passou primeiro são os problemas de vibração, oscilação e ressonância que a gente conseguiu suplantar com o Ultra Hope. O segundo grande problema é que os edifícios consomem 40% da energia mundial, 40%. E dentro desses edifícios, os elevadores, eles fazem parte de um grupo de consumo que representa de 2 a 10% do consumo de energia desses prédios. Então, obviamente, isso aqui vai representar, e já é um grande problema, mas é algo que a gente tem que priorizar como solução. Então, o segundo ponto é o consumo de energia. E observem como o market de criação desses green builds, ele vai crescendo ano após ano, né? Bem, aqui eu vou retratar para vocês uma dinâmica onde vai ser demonstrada o efeito do peso, do deslocamento da massa, da movimentação da massa ao longo do crescimento de um prédio. Então, hipoteticamente, um prédio, conforme ele vai crescendo, o peso vai sendo agregado, e quando ele chega a 500 metros, nós estamos falando transitando com algo equivalente a 10 picapes de porte grande. E as soluções que se tinham até então para um prédio alto como esse era usar a baldeação. Você subia até um determinado andar, saía do elevador, entrava em outro elevador e continuava o seu percurso. Bem, e as implicações disso? Aqui vocês têm a demonstração do cabo de aço e aqui o comportamento conforme o aumento da altura do Ultra Hope. Graficamente, ele se comporta dessa forma.
de 100 metros de percurso até 800 metros de percurso, uma leve alteração no seu peso dos elementos de tração, enquanto que o cabo de aço apresenta um peso extremamente grande. Então imagine os senhores ali na faixa de 700, 800 metros, a inviabilidade técnica de você utilizar cabos de tração, pelo peso da massa que vai ser deslocada. E a consequência disso vem no consumo de energia, que era o tópico que a gente vinha tratando. Então, o consumo de energia, conforme vai crescendo, a gente tem, para o uso do ultra-rope, uma redução de até 40% do consumo de energia, se comparada com o cabo de tração normal. Então, quais são os impactos disso? Para um elevador extremamente grande, com percurso longo, a massa que você vai deslocar, que é o peso do cabo de tração, o peso do cabo de compensação, o peso dos cabos de comunicação com a cabina, isso passa a ser um problema extremamente importante. E ali você tem o aumento da corrente de partida, porque você vai ter que deslocar essa massa tremenda, uma vez que o protagonista deixa de ser a cabine e os passageiros, agora o protagonista passou a ser o cabo de tração e o cabo de compensação, de até 3,5 vezes a corrente de partida. Então, cada vez que você vai deslocar uma massa de 27 toneladas ou mais, você vai ter esse impacto. E é lógico que os outros impactos vão estar no dimensionamento do cabeamento, no dimensionamento do sistema de proteção, enfim, também no aquecimento da casa de máquinas. A eficiência energética aqui é facilmente apresentada a vocês com essas grandes variações que eu estou citando, né? Bem, o cone ultra-rope, ele traz esses benefícios que diz respeito à vibração, fora da faixa de oscilação e também na parte de consumo de energia. Dois grandes problemas e dois grandes impedimentos para prédios muito altos. Aqui tem o exemplo de uma máquina. Essa máquina é um ecodisco com duas bases e um plano central, onde são montados os nossos sistemas de tração, os elementos de tração. E um resumo do que foi dito: alongamento desses elementos de tração, praticamente desprezível. Nós estamos falando aí de torres de 800 metros, 500 metros. Então, redução do consumo de energia de até 40%. Redução 5 vezes mais leve do que um cabo de aço, um cabo convencional. Essa redução é uma consequência direta para a redução do consumo de energia. E durabilidade. E aqui eu coloco uma estrela. A durabilidade, sem dúvida nenhuma, sob efeito de testes que foram realizados, já apontava uma durabilidade muito longa. Entretanto, os primeiros ultra-ropes instalados foram em 2013. Hoje, para esses prédios mega altos, super altos, passados todos esses anos, nenhum ultra-rope foi substituído, o que demonstra a sua durabilidade e a sua eficiência. Menos sensível ao efeito sway. O efeito sway é aquele evento de balanço do prédio. Então, isso aqui traz um benefício muito grande para áreas onde você tem a presença de ventos muito fortes. E a segurança, gente? A segurança, ela possui, nos testes realizados, como eu disse anteriormente, o dobro da resistência se comparado com o sistema convencional. Mais uma vez, sujeito a dobras, sujeito a elevação de temperatura, queima, e também sujeitos a estiramento. O resultado foi fantástico. E com isso, pessoal, a gente já fica preparado para os novos desafios que a área de arquitetura e a construção civil haverá de trazer para todos nós, e a gente realmente já estamos preparados para ultrapassar as distâncias de 1.000, 1.500, quem sabe 2.000 metros para o futuro próximo, né? E para terminar, pessoal,
Eu vou trazer uma frase referente a esses prédios. Eles devem ser altos, eles devem ser fortes e ter o poder da sua altitude. Eles devem ter a glória da exaltação e eles devem ter em cada polegada construtiva o orgulho de sua esbeltez. Esta frase é de Louis Sullivan, 1896, o pai dos skyscrapers. Obrigado.